Tão bom é... Agora tá. Tão bom é podermos louvar ao nosso Deus e cantar com a nossa alma ao Senhor. A gente sabe que não é tão fácil. Agora foi menos, agora está mais... Pode deixar a voz assim mais grossa um pouco, que fica melhor. É tão bom podermos louvar ao nosso Deus, é tão bom podermos cantar com a alma ao Senhor. Saber que Ele ouve o nosso louvor, escuta as nossas orações quando fazemos de coração. Quero, obviamente, agradecer, como já fizemos, a presença de todos aqui e também apenas ressaltar aqui, obrigado, Eduardo Mano, lá da Igreja Batista da Graça, e a família, que Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês são muito queridos aqui. E também o Luiz Calaim, a família, obrigado pela presença de vocês. Lá, Sintra, acertei? Acertei. E pronto. E todos os demais que aqui estão, nós estamos aqui para louvar e para também engrandecer o nome do nosso Deus. Olha, nós estamos a cada domingo estudando um livro da Bíblia. É óbvio que estamos a fazer um panorama. E num panorama bíblico, nós não estudamos a fundo cada livro da Bíblia nesse momento, mas vamos, obviamente, sempre tentar perceber a existência desse livro. Por que esse livro está na Bíblia? Por que são 66 livros que temos ali na Bíblia? Qual é a mensagem principal de cada um desses livros? E tirarmos princípios que são eternos para a nossa vida hoje. Então, essa tem sido a nossa trajetória. Então, já estudamos os livros chamados livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois estudamos um segundo bloco de livros, que são os livros históricos. E agora estamos já no terceiro bloco, e hoje é o último livro desse terceiro bloco, que são os livros poéticos ou de sabedoria. Ou seja, já estudamos aí Jó, Salmos, mais quem? Provérbios, Eclesiastes e hoje Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Então abra sua Bíblia, por favor, em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. E nós vamos hoje abordar, e eu queria apenas acrescentar ali, eu não tenho como escrever, mas na sua imaginação você vai ver ali assim, a excelência do amor conjugal, e complete assim, e não só. E não só. Então vamos ver o que esse texto, o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Ok? Seja na sua Bíblia de papel, ou seja na sua Bíblia online, digital, enfim, tenha a Bíblia à mão. Se puder permanecer com o texto aberto, é bom para durante o tempo nós podermos voltar ao texto algumas vezes. Diz assim o texto bíblico: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos então orar mais uma vez. Ó Deus, dá-nos sabedoria agora, para ouvirmos a Tua palavra e a exposição do texto bíblico e, principalmente, pegarmos os princípios, apanharmos os princípios que são eternos e aplicarmos nas nossas vidas hoje. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, chegamos ao último livro do bloco dos poéticos e de sabedoria, Cantares de Salomão, ou como o próprio texto, o livro em hebraico, né, seria o cântico mais precioso, por isso também chamado de o Cântico dos Cânticos, ou seja, algo muito elevado, muito precioso. Esse texto que eu acabei de ler é muito usado, por exemplo, em convites de casamento. É muito comum a gente abrir convites de casamento e está lá esse versículo de Cantares 8:7, por exemplo. Quando
Na escola bíblica hoje, o pastor Timóteo perguntou sobre um versículo que você sabe de cabeça de Cantares de Salomão. É esse que veio na minha cabeça. E certamente é um texto que nós já ouvimos algumas vezes. Agora, será que esse texto ou esse livro da Bíblia só deve ser usado em encontros de casais, palestras de casais, convites de casamento? Será que quando nós lemos esse livro, os solteiros, as crianças, os jovens, sejam eles crianças ou jovens, ou mesmo adultos, ou os divorciados, ou os viúvos, devem então pegar esse texto e não ler o texto de Cantares de Salomão? O que esse livro tem? Porque eu creio que se está na palavra de Deus, se é palavra de Deus, ele serve para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Então nós precisamos aprender a tirar o princípio bíblico e aplicá-lo em nossas vidas hoje. Por isso que essa mensagem não é somente para os casados, porque senão eu teria que convidar educadamente a quem não é casado ou quem não está aqui com o cônjuge para se levantar e se retirar. E pelo contrário, nós estamos aqui hoje para que a palavra de Deus alcance o coração de todos nós. Meu, em primeiro lugar, porque eu estou aqui exposto e a dizer aquilo que a palavra de Deus diz, mas a todos nós. É obviamente que esse livro fala sobre questão de casamento. É óbvio que é uma canção de amor explícita. E quando a gente fala isso, alguns começam a corar, porque ler o Cantares de Salomão em voz alta, e talvez até numas versões mais atualizadas, deixa alguns ruborizados, deixa alguns meio vermelhinhos, não é? Porque falar sobre esses assuntos de sexualidade, de sexo, de casamento, de intimidade do casal, não é muito fácil. Muitas famílias têm isso como um tabu, usa-se essa palavra? Tabu. É alguma coisa que a gente sabe que existe, mas não falamos sobre ela. Não falamos, e por isso mesmo, tantas distorções nós temos visto hoje em tantos lugares. Esse livro, é óbvio que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar o exemplo do casamento para ser o exemplo do relacionamento de Deus com a sua igreja. Porque esse é o mais forte dos relacionamentos que nós temos registrados na Bíblia. Mas no livro de Cantares de Salomão, obviamente que nós podemos entender isso, de que é Deus que ama o seu povo, né? O seu povo é a noiva e o Senhor é o noivo e tudo mais, mas nesse texto, nós estamos aqui a falar sobre um relacionamento entre pessoas. É muito mais do que uma alegoria, é uma realidade. É uma realidade. Não é um manual de sexo, apesar de falar sobre sexo e sexualidade, que são coisas diferentes até, ok? Uma poesia, um romance entre um marido e uma mulher, muitos pontos que eu vou tocar aqui, eu quero deixar isso bem claro, que eu tenho as minhas opiniões, você tem as suas opiniões, nós temos opiniões sobre as coisas, sobre tudo, mas acima das minhas opiniões, acima das suas opiniões, nós precisamos olhar o que a palavra de Deus diz. Meu pai sempre me disse uma coisa muito que eu, quando era criança, não entendia, não percebia bem e ficava até com raiva, quando ele dizia assim, faz o que eu mando e esquece o que você sabe. E pior ainda quando ele vai falar assim, faz o que eu mando, esquece o que você pensa que sabe. Então a gente às vezes pensa que sabe. A gente vive numa época hoje, essas questões das redes sociais, etc e tal, toda a gente virou especialista em tudo. Nós temos hoje especialistas em quaisquer assuntos. Eu lembro quando começou a questão da pandemia, pronto, surgiram os especialistas em biotecnologia, em microbiologia, e toda a gente sabia da opinião sobre isso. Depois veio a questão da guerra, e aí toda a gente é especialista do porquê da guerra, como acontece a guerra, a arte da guerra, a origem disso, aquilo tudo, toda a gente tem opinião. E eu olho de uma forma morfológica para a nossa cabeça e nós entendemos o seguinte, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, nós precisamos muito mais ouvir, aprender, perceber do que emitir muitas vezes as nossas opiniões. Eu não estou dizendo que nós não devemos, e vou chegar nesse ponto. As nossas opiniões são importantes e precisamos ter opinião.
Entretanto, precisamos perceber isso. Eu sei que a palavra de Deus, ela é a orientação divina para as nossas vidas. E aqui há 3 coisas. Primeiro, porque nós temos as nossas opiniões, temos que tomar cuidado para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele, e não eu, é que sabe de todas as coisas. Então, se Deus tem um mandamento, se Deus tem um direcionamento claro na sua palavra, eu tenho 2 opções. Ou 3, ou 4, porque nós vamos ter opiniões. Eu posso dizer assim: Deus mandou e eu vou obedecer e ponto final. Deus está falando, mas aquilo lá não é para hoje, aquilo lá era para aquela época. Hoje não é mais assim. Eu posso ter opinião, Deus mandou, mas eu não vou obedecer isso, porque eu não tenho que obedecer tudo. Porque a graça de Deus é tão graciosa, me perdoem a redundância, que no final das contas, Deus vai me perdoar. E eu posso fazer o que eu quiser, que no final da vida Deus me perdoa. Ou nunca ouviram falar isso, ou nunca ouvimos falar disso. Então temos muitas opiniões. Outra coisa é, nós somos hoje bombardeados e sufocados por uma agenda LGBTQI+, e etc. e tal, ok? E onde nós sequer podemos emitir uma opinião, porque se falarmos quaisquer coisas, somos taxados imediatamente de intolerantes, de burros, de seja lá o que for. Vivemos nessa ditadura. E aí confundimos, lutamos às vezes contra as pessoas. E eu sei que é difícil às vezes separar, porque às vezes a gente quer, que a nossa opinião prevaleça. Mas acima de qualquer coisa está o amor pelas pessoas. Deus falou, ama o teu próximo. E amar o teu próximo não é tão fácil assim, mas vivemos sufocados com essa questão dessa agenda que em todos os filmes, em todas as séries de televisão, em tudo que nós vemos de cartaz, em todas as telenovelas, em todo o material que você pegar, e a agenda tem que ser cumprida. E raramente não é. Outra coisa que nós temos que assumir enquanto igreja de Cristo é que nós, ao longo dos anos e ao longo das décadas e dos séculos, temos sido, sim, negligentes quanto a esse assunto. Sexo e sexualidade, dificilmente nós ouvimos uma pregação sobre isso. Dificilmente nós sentamos para conversar de forma madura sobre isso com outras pessoas, e inclusive com os nossos filhos. Temos dificuldades. Eu lembro que, para o meu avô conversar com meu pai, impensável sobre isso. Para o meu pai conversar comigo, já foi difícil isso. Para eu conversar com os meus filhos, já é outra perspectiva, mas ainda não é tão fácil assim. Porque é fácil quando a gente vai falar para os outros, é fácil quando a gente vai falar em público, fácil entre aspas. Mas quando estamos ali com a nossa família, e o casal precisa conversar sobre a sua vida sexual, sobre a sua sexualidade, quando o casal, ou o pai ou a mãe, precisam também falar com os seus filhos, não é tão fácil assim. Por exemplo, nós seres humanos, gostamos de banalizar e fazer piada com aquilo que normalmente nós não conseguimos perceber bem ou dominar. Ok? Por exemplo, a maioria das piadas jocosas, de baixo calão, são feitas a partir de qual origem? Pois. Fazemos piada sobre sexo, piada sobre sexualidade, piada sobre homossexualidade. É ou não é? E quando falamos mais sério sobre isso, a gente logo dá... Hoje a escola bíblica foi animada aqui, contamos piada várias vezes. Por quê? Porque é um assunto que o humor, ele vem como uma espécie de defesa. E aí toda a gente ri, alivia a pressão ali, as tensões são... Afinal, não sou só eu que tenho dificuldade. Afinal, não sou só eu que tenho problema de falar sobre esses assuntos. Portanto, os mais jovens precisam de orientação? Sim, mas precisam de exemplo. Vivemos numa sociedade e numa época onde não basta mais dizer aos mais jovens o que eles devem ou não fazer. Devemos dizer? Claro que sim. Mas não basta.
precisamos mostrar, precisamos viver. Não adianta dizer assim, ama e eu não amo, respeita e eu não respeito, faz e eu não faço. Me lembro de uma filha de um amigo meu que hoje vai se formar em medicina já, eu estou ficando velho mesmo. Eu me lembro quando ela tinha lá para ir uns 2, 3 aninhos, e nós estávamos na casa dele a jantar, e na hora de ir embora ele falou assim, olha, eu vou descer lá para abrir o portão para vocês. E aí a filha imediatamente, eu vou também, papai. E ele falou assim, descalço não, tem que calçar o chinelo. E ela, a primeira coisa que ela fez foi, olhou para a cara dele e olhou para o pé dele. E ele estava descalçado. Ela só fez, ela não falou, ela só fez assim. Alguém já recebeu esse olhar dos filhos? Hã? E aí, na mesma hora, ele fez assim, ele olhou para a cara dela, olhou para mim, foi lá, calçou o chinelo. Vai calçar o chinelo, menina. Ele calçou o chinelo e desceu junto. Essa questão do exemplo, ou seja, nós não somos perfeitos, e essa é uma questão. Talvez em outras gerações, nós crescemos num ambiente onde olhávamos para os mais velhos e tinha uma ideia de que eles eram perfeitos. Os casamentos eram perfeitos, as pessoas eram respeitosas, toda a gente. E quando a gente vai crescendo e vai percebendo que isso não é verdade, parece que o mundo cai. Então não podemos crescer nessa ilusão, ou seja, os nossos filhos precisam saber, nós temos dificuldades. Outro dia eu falava com os meus filhos, olha, eu nunca fui pai de alguém com a idade de vocês, é a primeira vez. É a primeira vez, pasmem. É a primeira vez. E muitas coisas eu não sei lidar, ou todos os pais e mães aqui sabem lidar com todas as questões dos seus filhos, da idade que eles são, ou que têm. Não, é a primeira vez, sempre é inédito. O que nós podemos buscar são os princípios de sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus. O que nós podemos fazer é conversar com pessoas mais experientes do que nós e que podem nos ajudar. Talvez o caso dela não vai ser igual ao nosso, mas o princípio pode ajudar, o princípio da sabedoria, e eu vou errar menos, ok? E outra coisa que nós precisamos reconhecer é que muita gente mais madura precisava ter o casamento mais feliz do que é. Ou seja, e agora não vamos pensar aqui. Alguns que são mais maduros, e mais maduros, estou falando de vividos, de anos, deveriam ter um casamento mais feliz, mais pleno do que tem. E aí talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho, o que eu faço agora? Jogo tudo para o alto? Faço o quê? Pelo contrário, nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Se há uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, é que Deus ele nos ama tanto, 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 que Ele nos dá não só uma chance, mas duas. Ele fala assim, se alguém quer caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Eu já pude celebrar casamentos que estavam já desfeitos de pessoas com mais de 70 anos de idade. Eu já presenciei divórcios de pessoas com 35, 40 anos de casamento. E pessoas que disseram assim, olha, depois desse tempo eu olho para um, olho para o outro, e a gente não sabe nem quem é um e quem é o outro. Porque perdeu a intimidade, perdeu o foco, perdeu a conexão. Então hoje podemos olhar para a palavra de Deus e aprender algumas coisas, não só para quem é casado, mas para quem é solteiro, para quem é viúvo, para quem é divorciado. Porque a palavra de Deus alcança os nossos corações com os princípios. Então a primeira coisa aqui, vamos relembrar sobre o compromisso. Se há uma lição que nós aprendemos em Cantares de Salomão, é a lição do compromisso. Pode repetir só essa palavra comigo? Agora a ala da direita ficou quieta, vamos lá. Agora toda a gente junto. Me senti até um maestro agora aqui. Compromisso. Gente, olha só o que diz a palavra aqui. Cantares 2, versículos 3 e 4. E depois Cantares 8, versículo 6. Diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar.
Leva-me à sala do banquete. Agora, preste atenção nessa expressão. E o seu estandarte sobre mim é o amor. Aí agora vamos lá para o 8,6, que diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Alguns ficam vermelhos, como eu disse, ao ler o texto, fazem corar alguns, né? E nós podemos, obviamente, ler o livro de Cantares desavisadamente e achar que é um livro erótico. Só que vamos lembrar aqui que lá no grego, né, que na verdade o texto não foi escrito em grego, foi em hebraico, mas as palavras que nós usamos em português, em algumas delas vêm do grego. Tem 4 palavras para amor. 4. Uma delas é eros, que traduz-se para o erótico, que era o amor físico entre um homem e uma mulher. Uma delas. Mas há outras 3 palavras que são traduzidas como amor. Compromisso é algo que permeia esse livro, porque está presente aqui um ambiente de uma sexualidade saudável. E o casamento, isso precisa ser muito claro aqui, ok? O casamento, biblicamente, é o ambiente que Deus preparou para que haja relações sexuais. Toda relação sexual fora do contexto do casamento está fora de um compromisso que deveria ter sido assumido perante Deus e perante o outro. Parece que a gente como é que fala aí, uma coisa muito antiga. Sei lá, uma pirâmide quase, né? Quando a gente fala isso hoje, e pasmem, eu escuto pessoas de dentro das igrejas a dizer assim: mas e se fulano não for compatível? Tem que experimentar antes sexualmente para ver se é compatível. Gente, tem tanta gente que está casada há 50 anos e não é compatível. E eu vou dizer para você uma coisa aqui: qual casal aqui é 100% compatível? Não somos. É exatamente isso que cria algo no casamento que é totalmente novo e inédito. Nós somos altamente incompatíveis. E o desafio de vivermos uma vida juntos, porque a gente fala assim: não, começamos a namorar por quê? Porque nós 2 gostávamos de cinema. E aí fomos ao cinema juntos, começamos a conversar sobre cinema e pronto, começou o namoro e ficamos por causa do cinema. Aí tá, e quais outros assuntos você tem? Não, todos os outros nós pensamos diferente. Dietrich Bonhoeffer, ele dizia, esse foi um pastor luterano, que pela sua fé e pela sua pregação ele foi preso por Hitler e foi assassinado 2 dias antes da Segunda Guerra acabar. E ele dizia, da prisão, os casais iam ter com ele para lhe aconselhar, e da prisão ele disse, e depois foi escrito, o seguinte: a um casal que estava para se casar, ele falou assim: até hoje, o amor de vocês sustentou a vossa relação. A partir de hoje, é a vossa relação que vai sustentar o amor de vocês. A questão é assim: se nós ficarmos com alguém pela beleza física, olha, eu não queria ser mal não, mas a beleza física vai passar, vai murchar, menos a Priscila. Está mais linda do que antes, do que há 26 anos atrás, quando nos conhecemos. Menina, eu li Cântico dos Cânticos. Então, assim, se for pela beleza física meramente, e não tem jeito, gente, nós seres humanos temos essa coisa, né? Mas se for por isso, é superficial, é raso. Não se sustenta, porque não há relacionamento. Outra palavra que aparece aqui no texto de Cantares é aliança. E ela vai falar sobre selo. Ela está falando aqui sobre selo. É um símbolo externo de um compromisso que nós assumimos. Tem gente que fala assim: mas eu não preciso usar aliança para mostrar que eu sou casado. Não precisa. Tem gente que tem até alergia, né?
tem alergia, não gosto de usar anel, não gosto de usar nada disso. Ok. A aliança não é em si mesma o compromisso, é um símbolo, é alguma coisa que diz o seguinte, eu costumava sempre falar isso em casamentos, que é assim, quando alguém olhar para a minha mão, o dedo anular da minha mão esquerda, vai saber que o João tem dona. Ponto. E alguns falam assim, pastor, mas cuidado, porque ter uma aliança na mão hoje é o contrário. Isso atrai outras pessoas. Por que atrai? Porque quando a pessoa olha para o seu dedo esquerdo e vê lá um anel, que é o símbolo de um compromisso, essa pessoa fala, essa pessoa assumiu um compromisso. Ninguém assume compromisso comigo. E eu quero um compromisso. Inconscientemente, nós buscamos compromisso. Por exemplo, o que as marcas mais fazem hoje? Qual é o trabalho que as marcas todas, de vários serviços e produtos, tentam fazer? Fidelização. O trabalho é esse. Por quê? Tem que ter alguma coisa para fidelizar. Por quê? Porque as pessoas são infiéis, obviamente. Por exemplo, eu estou lá, minha taxa de energia está alta. Eu estou reclamando 1, 2 vezes com a operadora que eu estou. Não deu jeito, eu mudo. O absurdo ainda, em Portugal, é não podermos mudar de telefonia sem multa. Temos coisa de 2 anos que eu acho... Desculpa, Carlos, desculpa aí. Eu sei que é o trabalho, mas é uma coisa que eu acho absurdo. Nós não temos essa liberdade ainda. Mas na energia, por exemplo, eu tenho. Se cada mês eu quiser ficar com uma operadora, eu fico. Ela é que tem que me provar que vale a pena eu ficar com ela. E aí sim, eu vou ficar. Por quê? Porque me dá mais benefícios. Obviamente que aliança, que compromisso. Outra coisa que ele fala aqui é da certeza, e tem uma palavra, que eu não sei se essa palavra existe ou não, ainda tenho dúvidas, porque em alguns lugares, em alguns textos eu encontro, outros não, que é o pertencimento. O sentimento de pertencimento. É alguma coisa que nós temos perdido nos últimos anos. Por exemplo, nós somos uma família. Uma igreja deve ser o quê? Uma família espiritual. Então eu preciso me sentir o quê? Pertencente, parte desta família. O sentimento de pertencimento tem que existir. Quando eu me sinto pertencente a este grupo, a esta família, a esta igreja, pronto, eu falo assim, então, qual é a sua igreja? Ou o que você faz? Ah, não, eu vou na local. Ou eu sou da local. Eu estou dando um exemplo simples, mas eu posso falar da família, por exemplo. Ninguém fala assim, ah, eu vou na família Melo. Não, eu sou da família Melo, ou melhor, eu sou a família Melo. Tem uma igreja, inclusive, que eu não vou citar o nome, mas que a propaganda dela é exatamente essa, que está na mídia. Eu sou a igreja tal. É esse sentimento de pertencimento. Você acha que isso é à toa? Nós temos hoje uma perda de pertencimento. E é muito fácil, por quê? Porque vivemos após a pós-modernidade. Então ninguém mais pertence a ninguém. É igual aquela história da cadeira, né, que eu sempre falo. Você tem um banco que ficava numa praça. E aquele banco, antigamente, era de quem? De todos. Então todos cuidavam do banco. Hoje o banco está lá, quebrado, todo rabiscado lá, destruído. Por quê? Porque o banco que está na praça hoje é de quem? É de ninguém. Esse conceito alcança os nossos relacionamentos. Ah, eu estou aqui hoje, mas se amanhã me apetece estar em outro, eu vou. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, veja bem, ninguém é obrigado a estar. Mas se eu estou, eu me sinto pertencente. O que a noiva e o noivo, a mulher e o marido estão a falar aqui? Eu pertenço ao outro. O que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, quando ele vai escrever aos casais? A parte lá em 1 Coríntios, quando ele fala sobre casamento. O corpo da mulher não pertence mais a ela, pertence a quem? Ao marido. E o corpo do marido pertence a quem? À mulher. Aí você fala, não, eu pertenço a ninguém, eu pertenço a mim mesmo. Porque esse é sutil, ou subtil,
Não sei se pronunciou ou não o B. Né? É sutil quando essas coisas vão sendo inseridas. Então, ninguém é de ninguém. Já ouviu essa expressão alguma vez? Ninguém é de ninguém. Não, sim. Eu sou. Eu sou. Eu sou da minha esposa, eu sou dos meus filhos, eu sou dos meus pais, eu sou dos meus amigos. Quando a gente fala da questão do contexto do casamento, por quê? Porque no contexto de casamento, e eu não estou falando muito mais do que um papel, gente. O papel é papel. Veja bem. É aquilo que é um símbolo, mais uma vez, é como um anel, é um símbolo. Mas o casamento traz o quê? Pertencimento. Eu pertenço, eu assumo publicamente. O que é assinar um papel? Lá no Brasil chama-se de proclamas. Não sei se aqui também é o mesmo nome. Quando, por exemplo, você vai casar, primeiro você dá uma entrada e aquela conservatória vai anunciar para saber se você é ou não casado já. Tem isso também, não tem um prazo. Eu não sei qual é o nome técnico que se dá aqui. Põe um aviso. Por quê? Para saber se aquela pessoa é casada ou não. Depois daquele tempo, então, marca-se o casamento. Como? Ixi, eu não sei. Pôr os banhos? Pronto. Lá fala-se de proclamas, ou seja, de proclamar. É a ideia de que antigamente a pessoa saía proclamando, olha, o João e a Priscila vão casar, o João e a Priscila vão casar. Alguém sabe de alguma coisa aí? Eles são casados ou não? Não, ninguém falou nada, então presume-se que eles podem se casar. Ou seja, o casamento é tornar público, consolidado e assumir um compromisso. Eu poderia até comparar aqui como o batismo. O que é o batismo? Não é a profissão pública da minha fé? O que é o casamento? É a profissão pública do meu amor, do meu compromisso, da minha aliança. Hoje, muitas vezes, como eu disse, é um pensamento retrógrado, é uma frase retrógrada, é quase que ser maldito isso, porque como que pode? Hoje vivemos em outros tempos e as pessoas têm mais liberdades. E aí a questão é, onde isso nos trouxe? Cada vez pessoas com mais sensibilidade, mais fragilidade emocional. Por quê? Porque não há um compromisso. Quando nós olhamos a palavra aqui de Deus, há uma expressão aqui que diz assim, o seu estandarte sobre mim é o amor. O que é um estandarte? O que é um estandarte? Isso, é uma bandeira. No passado, o que os exércitos faziam com o estandarte? Um exército ia lutar com outro exército. Quem ia à frente? Um estandarte. Ia lá o cavaleiro lá com o estandarte para mostrar, nós somos da nação A, nós somos da nação B e nós estamos aqui representando tal. Ok? Então, veja bem, a forma de expressar que essa mulher aqui no livro de Cantares está expressando, ela diz o seguinte, eu pertenço ao meu esposo, ele pertence a mim num contexto, e vamos entender aqui esse pertencimento, é num contexto de intimidade, é num contexto de amor verdadeiro e não de opressão. Porque quando a gente fala de pertencer, tipo assim, a minha mulher me pertence. Então, obviamente, o que o mal que existe em mim logo pensa? Tem que fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Existia uma expressão no passado, muito má, quando os maridos chegavam em casa e falavam assim, mulher, prepara-te porque hoje eu vou lhe usar. Me perdoem usar essa expressão, mas era usada. Isso não é o pertencimento bíblico que nós estamos a aprender aqui. Porque o pertencimento bíblico não é egoísta, ele é altruísta. É aquela cena seguinte, eu pretendo, os votos foram feitos aqui renovados, e tem que ser todos os dias. Isso não só de 20 em 20 anos, viu, Zé? A questão é assim, eu, abaixo de Deus, preciso fazer de ti a pessoa mais feliz do mundo. Gente, quando a Priscila não está feliz, por minha causa, eu estou sendo o quê? Incompetente. Eu estou a falhar como marido, como homem, como líder na casa, e etc, etc, etc.
Agora, quando eu a faço feliz, quando o meu esforço é para que ela seja feliz, eu estou buscando aquilo que a Bíblia quer. E o contrário é a mesma coisa. A mulher busca a alegria, a plenitude do marido, e não só a sua. É aquela velha história, você não tem que casar para ser feliz. O casamento não necessariamente vai te fazer mais feliz. Você já tem que ser feliz e casar para poder fazer a outra pessoa o quê? Ainda mais feliz. Porque tem gente que quando casa ou quando começa um namoro, gente, quem é solteiro aqui, por favor, preste atenção. Começa a namorar. Namoro não é casamento. Namoro é para quê? Para conhecer a outra pessoa, não conhecer no sentido bíblico adâmico. Entenderam? É conhecer a pessoa, conhecer a família, conhecer o que a pessoa pensa. E quando eu começo um relacionamento e nesse relacionamento eu diminuo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando eu começo um relacionamento, eu preciso melhorar. Aí você fala assim, pastor, mas eu já estou casado e agora não tem volta a dar. E eu estou diminuído. Eu estou diminuída. O que eu faço? Ambos, marido e mulher, diante de Deus, precisam casar de novo. E aí eu pergunto assim, quantas vezes nós temos que casar de novo? Todos os dias. E às vezes mais do que uma vez por dia. Porque tem horas que a gente precisa lembrar do compromisso. Por que eu estou com essa pessoa? É para manter a aparência para a sociedade? É para não ficar feio dentro do contexto da igreja? E quem já passou por um divórcio ou ficou viúvo e tal? Então essa pessoa agora está marcada para sempre, a letra escarlate, né? Pendura lá no pescoço e essa pessoa nunca mais pode ser feliz. Essa pessoa nunca mais pode ser aceita. Cuidado, muito cuidado. Há casos e casos. E nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós temos o direito e o dever de amar as pessoas e ajudá-las no seu caminho, no seu processo. Ninguém pode forçar ninguém, por exemplo, a fazer absolutamente nada. O contexto não é de deturpação. Outra coisa que aprendemos aqui, não é deixa eu só beber água aqui para falar isso. Não é a qualidade do sexo que torna o amor bom. Eu vou falar, uma pessoa muito amada, muito querida nossa, quando nós estávamos ainda namorando, a namorar, ela e o marido na época disseram para nós assim, olha Joãozinho, a coisa mais importante é o sexo. Se o sexo for bom, o casamento está garantido. Um ano depois eles se divorciaram. Eles. E aí eu fiquei assim, então, se ou era tão mal assim, ou era tão bom e aquilo não era verdade. Porque não é a boa relação sexual que sustenta o amor, é o amor que vai sustentar a boa relação sexual. E relação sexual é muito mais do que um ato físico. Agora, é preciso haver conversa, diálogo, é preciso haver abertura para isso. Qual é a idade? Todas as idades. Em todas as idades. É óbvio que um casal jovem de 20 e poucos anos vai ter um tipo de relacionamento sexual. Um outro casal de 40 anos vai ter outro tipo, outro casal de 60 anos, outro tipo, outro casal de 80 anos, outro tipo. Vai mudando ao longo da vida. É melhor ou pior? Não sei, não fiz 60 ainda. Mas que hoje está melhor do que há 20 anos, está. Por quê? Porque a gente vai criando muito mais laços. E o amor, e o carinho, o respeito, a história que vem. Gente, quando você olha no olho da sua esposa, no olho do seu marido, aos casados aqui, e você olha e você percebe o seguinte, tem uma história por trás. Essa pessoa está comigo, essa pessoa lutou comigo, essa pessoa caiu junto comigo. Essa pessoa arriscou a vida por mim. Essa pessoa chorou comigo, chorou por mim, riu comigo, riu de mim. Porque um bom casamento a gente tem que rir também do outro.
mas com respeito e amor. Quando a gente começa a perceber que o casamento é marcado e abençoado pela intimidade, pelo compromisso, e ela vai dizer assim: põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu braço. O amor verdadeiro dura, porque não é uma aventura. Gente, não é aventura. A pessoa fala assim: ah, pastor, e eu já aconselhei tantos casais na minha vida e alguns desses casais se divorciaram, preferiram o divórcio. E eu falo assim, é um outro problema. E quem é divorciado sabe disso. É um outro problema. E é um problema que você vai ter que administrar, e mesmo que venha constituir outra família e tal, vai ter ali sempre alguma coisa, não é a primeira opção, nem a segunda opção, é a última opção. E eu nem sei se isso é opção. Em alguns casos são impostas por várias coisas. A Bíblia tem lá as condições. Quando há, por exemplo, as exceções ali, né, pela dureza do coração humano, que é o abandono do descrente, quando é também a traição ali. Então, mesmo nesses casos, eu já vi casamentos serem restaurados mediante abandono, mediante traição, e já vi casamentos acabarem por causa de cabelo acumulado no ralo da casa de banho. Estou a falar sério. Ok? Eu já vi casamentos acabarem por toalha molhada em cima da cama. Porque tem um ditado popular, né? A gente não dá mais em Eclesiastes, mas eu vou citar, nem em Provérbios, mas vou citar, que é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São as pequenas coisas que destroem os relacionamentos. As grandes coisas a gente vê. Imagina assim, eu estou aqui e vem uma coisa a cair em cima de mim. É grande, eu estou a ver e eu saio. Não sou tolo, eu vou sair. E pau! Agora, são pequenas coisas. É um vírus que entrou, é uma bactéria que entrou, eu não vi. E aquilo vai comendo por dentro, aquilo vai adoecendo por dentro até a morte. Quando nós olhamos a palavra de Deus, aprendemos aqui, num tempo de falta de compromisso, nós precisamos assumir um compromisso com Deus, mas assumir um compromisso com as pessoas que nós amamos. Reassuma o compromisso que você tem com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Compromisso é uma palavra que nós precisamos gravar. Você não lembra de nada do que foi falado hoje? Compromisso é a palavra. A palavra da semana, compromisso. E aí vem uma segunda que é mais rápida e eu prometo que não vou me estender aqui. O Cântico dos Cânticos afirma que as palavras são importantes. Olha só que o poder da palavra. Gente, como é que Deus criou o universo? Pelo poder da palavra. Ele disse: haja e ouve. Ele diz: façam-se e fez-se. Ou seja, Deus tem um poder da palavra. Esse poder da palavra é dado a nós. Nós temos um poder na palavra. E nós podemos dizer de várias formas. Nós podemos dizer com a boca, nós podemos dizer com o corpo, nós podemos dizer com o olhar. O olhar, então, diz muita coisa. Diz assim o texto bíblico, olha, o capítulo 1, versículo 8. Ó mais formosa entre as mulheres. Os maridos agora, que estão aí, olhem para suas esposas. Agora, olha aí, olha aí. Olha para mim não, olha para a esposa. E diz assim: ó mais formosa entre as mulheres. Olho no olho, conexão visual, vai. Vai, de novo, não valeu não, de novo, conexão visual. Olha, olho no olho. Olha para trás, olha para trás aí, olha para trás, olha para trás. Diz aí: ó mais formosa entre as mulheres. Não estou ouvindo nada. Vamos lá. Aí, é isso. É isso. Agora vamos lá para o capítulo 1, versículo 16. A mulher agora dizendo assim: como és formoso, meu amado, és amável. Vamos lá. Mulheres, olhem para o marido e falam assim:
Como és formoso, meu amado, como és amável. Agora, lá no capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim: arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Quase que eu falei igual o Fernando agora. Arrebataste-me o coração com um só dos seus olhares. Gente, vocês sabem como é que eu conheci a Priscila? Estávamos num acampamento de adolescentes, estávamos numa oficina de teatro, tinham 400 adolescentes, e eu já fui naquele ano como líder dos adolescentes da minha igreja. Eu tinha 20 anos, 21. Não, foi dia 7 de junho de 1996, eu lembro o dia que eu a vi pela primeira vez. E aí ela estava do outro lado, assim, devia ter um grupo grande, assim, sentado, do outro lado, e ela só ria para mim, ela. Esse sorriso aqui, ó. Ela assim. E eu viro para o meu amigo do lado, Marcelo, carinhosamente chamado de Chupeta, e eu, 2 metros de altura o homem, gente, 160 quilos, e era o Chupeta. E eu viro assim: Chupeta, tá vendo aquela menina? Vou ter com ela. E ele: que isso, tá maluco, não sei o quê. Eu falei: ela tá rindo para mim. E ela... Acabou ali aquele momento, eu fui. E depois, graças a Deus, só muito tempo depois que eu fui descobrir que ela tinha 4 graus de miopia e estava sem óculos. Deus tem os seus mistérios. Deus tem. Imagina, a força que eu tomei naquele dia, ela rindo para mim. E eu... Gente, eu pesava 55 quilos, meu chinelo tinha arrebentado, tinha espinha na cara que não acabava mais. Era um doce de pessoa. Mas não era o mais formoso, hoje já pode dizer, né, meu amor? Cada um de nós tem uma história. Quem não tem a história ainda, vai ter a sua história. Sabe, uma das coisas que eu ouvi há pouco tempo foi assim, alguém falou assim: eu me casei logo, porque eu fiquei com medo de não ter o meu casamento. E sabe o que aconteceu? Casou errado. Casou errado. Casou sem pedir a orientação de Deus. Casou porque todo mundo estava casando da sua geração. Casou porque ficou com medo de ficar para titia. Tem essa expressão também? Eu não quero ficar para tia, então vou casar. Casamento não é brincadeira. Casamento é compromisso. Casamento é publicar um amor profundo. Mas eu casei errado, e agora o que eu tenho a fazer? 2 coisas. 2 coisas. Tem gente que não tem mais volta a dar, porque já separou. A pessoa já casou. Deus vai cuidar da sua vida, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância e uma série de outras coisas. Seja bênção. Agora, está no casamento ainda, Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus é o único que cria do nada. Tem uma expressão da criação, quando Deus criou o universo, é chamada de criação ex nihilo. O que significa isso? Criar do nada. Porque Deus não obedece às leis da física, nem de Voltaire. Qual é o princípio da conservação ali de massa? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Matéria, energia, tal, etc. Deus não. Deus cria do nada. E se Deus pode criar do nada um universo, você acha que Ele não pode criar no teu coração um amor tão grande? Pelo teu marido, pela tua esposa? Ele não pode criar um amor tão grande? E outra coisa, eu conheço muitas mulheres que nunca geraram um filho, nunca se casaram, ficaram solteiras a vida inteira e são mães de coração de muita gente. Porque adotaram emocionalmente pessoas, crianças que não tinham sua mãe, ou que a mãe era distante. Pessoas que adotaram outras famílias e cuidaram dessas famílias. Gente, há muitas mães e pais do coração, e nós temos que respeitar e valorizar essas pessoas. Como é importante isso. Tem uma irmã muito querida nossa, que é a irmã Sônia Bittencourt, a Flávia e o André conhecem.
lá em Vila da Penha. Até hoje, ela sempre manda, toda semana, uma mensagenzinha de carinho, de amor. Essa mulher nunca se casou ali. Foi casada, desculpa, ela casou. Quem é que é? Ela é viúva, né? Mas então não era ela que eu ia lembrar. Era a irmã, é uma outra irmã. Eu me esqueci. Mas a irmã Sônia, ela foi casada, ficou viúva, e ela está sozinha. E quem é a família dela? A igreja. E ela cuida das pessoas. Vizinho, essa mulher já evangelizou dezenas de pessoas. Com seu amor, com seu carisma, com seu carinho. Ela vai lá, chama para almoçar. Gente, a casa dela é pequena, o apartamento é apertado. Mas ela já pôs lá 80 pessoas. No dia do aniversário dela, ela faz comida e enche o frigorífico de cima a baixo, o freezer de cima a baixo. E ai de quem não passar lá pelo menos um horário do dia, o dia inteiro. Teve uma vez que eu fui lá, já há alguns meses que eu estava lá a pastorear, e ela falou assim, pastor, ok, o senhor esteve aqui no dia tal hora, e usava roupa tal. Ela sabia. Ou seja, é alguém que se preocupa. E ela não usava isso para controlar, ela usava isso como uma forma de manifestar o seu amor e o seu carinho, o seu cuidado. A família que precisamos ter hoje precisa de encorajamento. Nós elogiamos com tanta dificuldade e nós julgamos com mais facilidade. Hoje, se há duas, eu falei uma palavra, mas pode ser duas. Qual é a primeira palavra que a gente não pode esquecer? Compromisso. Qual é a segunda palavra, então? Elogio. Podemos gravar essa palavra? Então repete comigo, vai lá. Repetir ajuda a gravar. Elogio. Elogio. E agora eu queria que você fizesse o seguinte. Se você está aí do lado da esposa, do esposo, do filho, da filha, ok. Se você está do lado de um amigo, de uma amiga, da mesma forma. Do irmão, da irmã, mesma forma. Se é alguém que você nem conhece, não quero saber. Você vai fazer um elogio para a pessoa que está do seu lado direito e uma pessoa do lado esquerdo. Se tiver, claro, né? Então, olha aí, um elogio só. Uma palavra, um elogio. Ó, vamos lá. Agora olha para cá. Obrigado. Gente, a gente tem ou não tem? É bom ou não é receber um elogio? Meu filho, eu te amo, você é dedicado e tem compromisso. Diretamente nos ouvidos. É bom ou não é a gente receber um elogio? Hã? A Bia disse, Silas. Estás surdo igual o Ricardo? Olha, quando a gente recebe, vocês não tiveram talvez a noção, eu estou aqui na frente, e quando começou aqui os elogios, começaram os elogios, toda a gente ficou com um sorriso na cara, um olhar mais, sabe, deu uma clareada. Sabe aquele filtro que a gente usa nas fotos, às vezes? Tem uns filtros que dão uma apagada, tem uns filtros que dão aquela... Acendeu aqui. Até o sol está mais brilhante agora. Ó. Por quê? Porque receber um elogio é algo o quê? Bom. É algo bom. Outra coisa, elogio tem a ver com encorajar. Ó, só mais um minuto aqui. Eu prometo que eu já vou acabar, que já estou ultrapassando aqui já o tempo. Mas só para a gente finalizar. Elogio é importante porque tem a ver com encorajamento. Encorajar alguém. Porque para pôr abaixo, já tem muita gente. Já tem muita gente para pôr a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Então, nós não precisamos fazer essa função. Já tem muita gente na fila. Vamos entrar na outra fila que não tem quase ninguém, que é do elogio e do encorajamento. Também não é uma mentira. Você não pode chegar para o seu filho, que não estuda,
e dizer assim, filho, você vai ser um cirurgião, um neurocirurgião mais famoso do mundo. A criança não gosta nem de estudar. Ok? O encorajamento tem que ser encorajamento verdadeiro. Ou seja, qual é o encorajamento para uma criança que não gosta de estudar? Estuda. Estuda porque é bom, estuda porque não sei o que, vou contigo. Qual é a dificuldade? De repente tem alguma dificuldade, tem alguma dislexia, tem algum problema de aprendizado. Então vamos ajudar, vamos caminhar. Encorajar, não é pôr para baixo. Ah, seu burro. Ah, seu burro. Ah, gente, é verdade ou não é? A nossa palavra, eu não estou dizendo aqui que se eu disser para você, você é isso e vai acontecer. Nossa, a palavra tem poder, sim, nesse sentido. Mas a palavra tem ou não tem poder sobre o nosso coração, sobre nossa vida? Se a gente cresce num ambiente onde a gente só ouve que você não presta, que você não vai dar em nada, a pessoa acredita naquilo. E mesmo tendo capacidade e inteligência, não vai a lugar nenhum. Eu conheço muita gente inteligentíssima que não tem nada na vida. E conheço um monte de gente que não é nem tão inteligente assim e que conseguiu construir uma boa família, um bom patrimônio, um bom trabalho, amigos. É ou não é? Então, veja bem, quando nós olhamos aqui, o elogio tem a ver com encorajar. O elogio tem a ver com encorajar. Ah, é tão bom ouvir aquilo que nós ouvimos aqui na escola bíblica hoje, os 5... os sentidos, os 5 sentidos. Eles falavam do toque, o teu braço me abraça. O toque é importante numa relação, não só sexual, mas de amizade. Quando a gente vê um amigo que não vê há muito tempo, a gente dá aquele abraço tão gostoso. Toque, ouvir, elogio, encorajamento. Estás linda hoje, estás bonito hoje. Hoje acertaste tudo, vamos celebrar isso. Ouvir. E por aí vai. Ou seja, falar sobre Cântico dos Cânticos é relembrar-nos sobre compromisso com Deus, com a pessoa que amamos, com a família, com a igreja, com as pessoas que nós nos relacionamos, compromisso que está em falta nas prateleiras dos supermercados hoje, mas nós vamos reabastecer isso em nome de Jesus. E também palavras importantes de elogio, de encorajamento, como eu disse, porque para pôr abaixo já tem muita gente, mas para pôr acima somos nós. Somos nós. Então vamos jogar para cima. Ah, houve uma falha, caiu, tropeçou. Ah, tá vendo? Só. Blá, 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 blá. Sim, às vezes precisa dar um puxão de orelha, mas é estender a mão e trazer para cima. E vamos construir casamentos, famílias, amizades saudáveis, encorajamento, proteção e fé. E que Deus nos abençoe. Esse panorama bíblico e livro de sabedoria, Cântico dos Cânticos, tem a ver. 2 palavrinhas que nós podemos então gravar: compromisso e elogio. E elogio, você vai desmembrar isso, em tudo isso. Encorajamento, proteção, fé e etc. Feche seus olhos nesse instante. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem abençoado as nossas vidas de uma forma incrível. Obrigado a Deus porque nós não somos perfeitos, longe disso. E nós temos aqui pessoas com casamentos mais estáveis, outros com casamentos mais abalados. Nós temos pessoas que são solteiras, pessoas que são viúvas, pessoas que são divorciadas. E o Senhor ama cada um de nós, porque somos nós aqui uma família, Pai. Nós não estamos aqui postos para julgar o outro, porque quem faz isso é o inimigo do Senhor. E a ele nós não damos crédito. Nós não queremos ser os acusadores. Nós queremos ser aqueles que assumem um compromisso. Nós queremos ser aqueles que elogiam para encorajar. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer a cada dia.
e que esses princípios sejam aplicados na nossa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção. Só tu, Senhor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos cantar. Mas é uma oração. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser
Deus incomparável. Mas também hoje podemos ver que quem Deus colocou à nossa vida, ao nosso lado, no meu caso a minha esposa, ou o marido, a esposa, também são pessoas incomparáveis. Eu não pude estar aqui, eu estive com os mais pequenos. Eu só que houve duas palavras que foram transmitidas esta manhã para vocês guardarem. Alguém pode dizer quais são? Compromisso e elogios. Então não se esqueçam de elogiar. Não se esqueçam do compromisso que vocês fizeram, seja alguns dias atrás, seja alguns meses, ou alguns anos, ou bastantes anos. Foi um compromisso que vocês fizeram com a pessoa que está ao vosso lado. E elogiem diariamente. Deus instituiu o casamento, a família, para que o seu nome, através da família, também possa ser glorificado. Amém? Graças a Deus nós temos os PGs ao longo da semana. Na quarta-feira o PG Centro-Norte será em Senhora da Hora, em casa da família Melo, também. E o PG Sul será em Santa Maria da Feira, em casa da família Pinho, também. Por isso, aqueles que ainda não estão nos PGs, falem com quem está. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom o tempo que passamos juntos, em partilha, não só daquilo que aprendemos, também aquilo que muitas vezes nos preocupa, orarmos uns pelos outros. Por isso, damos graças a Deus por o facto de podermos estar e ter este tempo junto. Por isso, aqueles que não estão, partilhem e perguntem com quem está. Também temos as nossas redes sociais, temos a transmissão que será mais tarde, depois transmitida. Por isso, podemos partilhar com aqueles que conhecemos e que precisam de conhecer a pessoa. É o que eu digo, esta mosca é incrível. Precisam de conhecer a Cristo. Vem comigo. Eu já tentei pôr uma trela, mas não adianta. Eu não consegui apanhar para pôr a trela para passear, mas tenho que elogiar a mosca. A ver se ela desaparece. Muito bem. Mas como eu disse, temos as nossas redes para poder, principalmente, partilhar o amor de Cristo. Por isso, este mês de agosto, como é um mês que muitos de nós estamos de férias, uns já foram, nota-se pelo bronzeado, não sei se repararam, o Ricardo hoje está muito bronzeado. Mas eu acho que o Ricardo e a Manu foram para sítios diferentes. Porque estão... Mas pronto, estou a brincar. Não, mas como é uma altura de férias em que uns vão, outros estão a chegar, então as atividades como o pádel e o futebol estão, durante este mês de agosto, estão em pausa também. Depois, se Deus permitir, em setembro irão ser retomadas. Mas também, durante este mês, coisa que não para em todos os meses, é o aniversariante. Então esta semana nós temos hoje a Bia Figueira, não é? Ok? Dia 18, eu vou dizer que dia 18 temos um menino lindo. Natan! Hoje a mãe conteve, seu Natan, um menino rapaz, sabe cozinhar, estudioso, organizado, não é? Alguém queira saber, perguntar à mãe que ela te faz assim a lista toda, está bem? Dia 18 também, há um casal que comemora 18 anos de casamento, que é Erlucy e Robson. Está bem? Comemora o seu aniversário de casamento. E dia 20, uma das meninas lindas que anda a passear por aí, a Matilde, está bem? Comemora o seu aniversário de casamento. Então, mais uma vez estamos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, em cada um de nós, em cada família, e também gratos por aquilo que Deus tem feito aqui na local. Então, todos juntos, vamos cantar os parabéns para a Bia, o Natan, a Erlucy, Rosa e a Matilde. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a Bia, para o Natan, Rosa e Erlucy, para a Matilde, uma salva de palmas. E não se esqueçam, há sempre espaço para servir na local. Temos músicos, temos transmissão, temos projeção, temos pôr cadeiras, tirar cadeiras, montar lá fora, temos muita coisa a acontecer. Falem connosco, falem com o pastor João, falem com o pastor Timóteo, falem comigo. Falem, participem, juntem-se a nós, não só a estar aqui, mas a fazer parte de tudo o que acontece aqui. Quanto a mim, Deus encontrou-me. Quanto a mim, Ele me deu um lar. Quanto a mim, me deu uma família. Eu jamais estarei só. Esta família é a família local. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão cá sempre, sejam muito bem-vindos. Tragam os vossos amigos, tragam os vossos familiares e mostrem aquilo que sentem e aquilo que vivemos aqui.
céu há um galardão. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. Quanto a mim, Deus encontrou-me. Quanto a mim, me deu um lar. E quanto a mim, me deu uma família. E não mais estarei só. A minha vida é abençoada. E no céu há um galardão. Então eu e meu lar serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, Jesus. Ele me chama seu, Ele me levanta, eleva, sou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, Jesus. Ele me chama seu, Ele me levanta, eleva, sou atraído a Ele. Deus está em mim, certeza eu tenho. Deus está em mim, dentro de mim. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Quanto a ti, quanto a mim, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Até para a semana.